Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa segunda-feira, dia 1º de abril, está ainda em Jó, no capítulo 38, versos de 1 a 4. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó do redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens entendimento. Depois de vários discursos, os 3 amigos de Jó, do próprio Jó, e depois do quarto, o amigo o mais novo, agora quem fala é Deus. Eu não sei como Deus falou com Jó. O texto diz que ele falou através de um rodamuinho. Mas eu não sei se foi uma voz mansa, se foi uma voz de trovão, como ele falava com Moisés. O que eu sei é que quando Deus quer, Ele fala. E quando nós ouvimos a voz de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias quando ele estava na caverna e que depois de passar um vento, depois de passar uma tempestade, depois de passar várias coisas, uma voz suave e mansa a falar com ele, o que mudou a sua maneira de agir. Eu não sei se com Jó foi uma voz mansa como a voz que Elias ouviu, ou se foi uma voz de trovão como a voz que Moisés ouviu. O que eu sei é que Deus falou. E Jó entendeu o que Deus falou. E agora, a primeira coisa é que Deus condena todos os discursos, inclusive o discurso de Jó. Porque ele declara: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E Deus agora, começa a questionar, a perguntar a Jó. A palavra que Deus envia para Jó, ela não vem em sentido de afirmação, ela não vem em sentido de acusação, ela não vem em sentido de defesa, mas ela vem em sentido de perguntas. O que você fez para que a natureza existisse? Quem foi que colocou as coisas no seu devido lugar? E ele vai perguntando. E Jó, então, vai ouvindo aquilo que Deus tem para ele. Interessante que, enquanto ele e os seus amigos discursavam, Deus se calou. Mas quando eles não tinham mais para onde ir, não tinham mais o que fazer, não tinham mais o que falar, aí Deus fala. Quando quando se esgotam os nossos recursos, vem a ação de Deus. Mas nós precisamos estar atentos a ela, para que possamos compreendê-la como Jó compreendeu. E agora, Jó começa a entender. E é por isso que mais na frente,
Jó vai declarar em relação a Deus: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Estar pronto para ouvir a voz de Deus, estar pronto para ouvir as palavras de Deus, é ter uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma nova perspectiva de vida. Ouça a voz de Deus. Com certeza Deus hoje não vai falar, embora Ele possa com todo o poder que Ele tem, mas com certeza Ele hoje não vai falar com você através de trovoada, através de rodamuinho, através de tempestades, mas Ele vai falar com você mansamente, como Jesus afirma. Ele vai convidar você a ouvir e a entender, e em entendendo, atender a voz dele. E quando você fizer isso, a sua vida será totalmente diferente. Que essa segunda-feira possa ser de bênção para todos nós. Amém.